Muito bom dia. Tenho a grata honra de estar aqui hoje a conversar com o secretário para a Informação do MPLA, o Sr. Rui Falcão. Para já, os meus agradecimentos. Muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado. Muito bom dia a si e a todos os nossos ouvintes. Já faz algum tempo. Já há muito tempo. Muito tempo. Depois de ter experimentado a governação, de regresso à política novamente ativa, diretamente. Não, enquanto governante eu era primeiro secretário do partido, portanto nunca tive desvinculado dessa vida ativa. De regresso à área da informação, é o que eu queria dizer. Isso sim, agora de forma mais concreta ligado novamente ao Departamento de Informação. Os desafios são maiores agora? Nestes últimos 10 anos temos que considerar alguma evolução naquilo que tem a ver lato sensu com a comunicação. Particularmente porque surgiu com mais força do que no passado o vetor redes sociais, internet. Portanto, hoje temos novas formas de fazer política e inclusive de estar na sociedade. Portanto, qualquer partido político se deve adaptar a essa realidade e é o que o MPLA tem vindo a fazer. E essa adaptação passa por onde? Passa primeiro por sermos capazes nós próprios de veicular a mensagem que entendemos ser a mais correta. E por outro lado, usar os meios que estão a nosso dispor. Exatamente esses a que eu me referi. A questão da comunicação tem sido bastante levantada no sentido de que tanto o partido como o governo têm sabido comunicar pouco. Muitas vezes não é uma questão de comunicar pouco. Ou não comunicar mesmo. Às vezes é preferível não entrar em determinados jogos e fazermos a gestão política que devemos fazer, mas outras ocasiões impõe-se a palavra. A gestão com silêncio. Muitas vezes é preferível, principalmente quando o nível de abordagem dos fenómenos é medíocre. É o que está a acontecer, por exemplo, agora com a Igreja Católica? Não, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Felizmente, nós, do ponto de vista institucional, temos, e no quadro da Constituição e do Estado laico que está integrado, o MPLA tem uma excelente relação com todas as igrejas, incluindo a Igreja Católica. Portanto, nós não temos qualquer parti-pris com a Igreja Católica. Respeitamos o que a Igreja diz, temos a nossa opinião, mas faremos chegar pelos canais próprios. Mas seja como for, vocês não estão muito satisfeitos com o clima que se vive? Não, nem satisfeitos nem insatisfeitos. Nós somos suficientemente democratas para ouvir todas as opiniões, ainda aquelas que possam contrariar aquilo que pensamos. E é isso que nos faz fortes, não é? É estarmos preparados para encarar qualquer crítica, qualquer opinião, venha ela de onde vier, e aproveitar, quer numa, quer noutra, os aspectos mais positivos para crescermos e naturalmente termos ganhos em relação àquilo que as pessoas nos transmitem. Disse que eram democratas, são democratas, internamente também são democratas. Naturalmente, demos essa prova agora. Repare, o MPLA tem cerca de 4 milhões de militantes que participaram num processo orgânico, livre, não é? Onde aqueles que quiseram se candidataram e os que se candidataram fizeram-no de facto no estrito respeito pelas normas que estão instituídas. Aqueles que o fizeram fora desse quadro, naturalmente, não passaram. Está a falar de António Venâncio? Também. Foi um dos que não cumpriu as regras. E como ele, outros, aos vários níveis. Não é? E, naturalmente, toda a gente sabe que o MPLA é um partido organizado, tem regras bem definidas. Mas que regras eram estas? Desde logo, respeitar o que estava no próprio regulamento eleitoral. Quem se quisesse candidatar tinha regras a cumprir. Desde logo, apresentar a sua manifestação pessoal. Por outro lado, a regimentar boas vontades, no limite de assinaturas que está instituído por documento próprio, não é? E aqueles que cumpriram isso não tiveram qualquer problema em candidatar-se.
Quem não cumpriu, a comissão que estava criada tomou as suas deliberações ao seu nível. Mas ainda há risco do Congresso do MPLA ser anulado? Do nosso ponto de vista, não. Não há risco? Mas não podemos adiantar juízos de valor em relação àquilo que possa vir a ser uma decisão do tribunal. O tribunal é competente para dirimir essas dúvidas. Nós temos a nossa consciência tranquila, cumprimos aquilo que está estatuído e que, aliás, foi aprovado pelo próprio Tribunal Constitucional. Os nossos documentos todos estão depositados no Tribunal Constitucional. E nunca recebemos, a não ser opiniões do Tribunal para melhorar aqui ou ali a redação, esclarecer este ou aquele pormenor, mas de resto nunca tivemos esse tipo de problema. Como é que o MPLA neste momento está estruturado para os desafios eleitorais? A máquina está afinada. Agora vamos começar a implementar aquilo que são os nossos planos estratégicos para as eleições de 2022 e o Zé e os nossos ouvintes irão aperceber-se disso a partir de agora. Nós vamos começar a implementar o nosso plano. Uma pergunta um pouco mais incómoda. O MPLA estaria preparado para ser oposição? Eu reitero aqui que o MPLA é um partido democrático. É o partido fundador da nação e tem a obrigação de respeitar as regras do jogo. Se algum dia, eu espero que nos próximos 50 anos isso não aconteça, se algum dia nós tivermos que ser oposição, será uma decisão do povo. Está a dizer mais 50 anos de poder. Nós respeitaremos sempre aquela que for a decisão popular. Quem determina em democracia é o povo. Toda a gente sabe que o MPLA é um partido do povo, é um partido que trabalha para o povo. Temos consciência de que neste percurso teremos cometido alguns erros. É preciso perceber que num partido que tem 4 milhões, ou mais de 4 milhões de militantes, nem todos serão santos. E é nesse quadro, não é, da representação. A representação social não, não tem só aspectos positivos, tem também aspectos negativos. E esses aspectos negativos passam, naturalmente, pelo comportamento individual das pessoas, inclusive daqueles que, em determinado momento ou agora, possam exercer cargos de responsabilidade partidária. Portanto, não é um problema do MPLA, é um problema de comportamento de pessoas. Deixa de ser, em parte, um problema político para ser um problema de comportamentos. É um problema de comportamentos. Portanto, de moral, sobretudo. Naturalmente. Aliás, eu tenho dito isso de forma reiterada. É só ir ver as minhas... Eu não meço palavras quando tenho que defender aquilo que são os interesses do povo. E esse é o comportamento do MPLA. Esse é o comportamento do MPLA. Os princípios, os valores que foram estatuídos até pela gesta fundadora do Movimento Popular de Libertação de Angola persistem hoje no nosso partido. Estiveram na gênese e estão hoje. Depende do comportamento individual das pessoas. Há, naturalmente, numa sociedade como a nossa, indivíduos que foram oportunistas. Mas eu queria dizer-lhes que este problema não se põe apenas ao nível do MPLA. É um problema que tem a ver com a nossa sociedade. A sociedade que nós estamos a criar. Nós todos. A mediocridade que hoje se vive na nossa sociedade não é um problema do partido que está no poder. Esse problema nasce nas famílias, na forma como as famílias conduzem a educação dos seus entes. Resulta de um déficit de educação. Naturalmente. Mas é um problema de todos nós. Aliás... Então, mas essa é a sociedade que foi construída. E nós temos uma cota à parte de responsabilidade. E não temos que fugir disso. Temos que encarar o problema de frente como temos vindo a fazer e encontrar soluções para os problemas, que são muitos hoje. São muitos. O Zé e os nossos ouvintes, que têm mais de 50 anos, todos sabem que até 2014 nós falávamos de 10 milhões de habitantes. Numa sociedade que tinha mais de 20. E quando essa informação chegou em 2014, muitos de nós ficamos estarrecidos com a informação. Porque estávamos a planificar... Nem sabíamos quantos éramos, é isso? Exatamente, nós estávamos a governar, digamos que à luz da lua.
Então, estávamos a planificar para um universo Y, quando esse universo era de facto Z. E daí essas decalagens de formação, de participação social, etc., etc., que é preciso corrigir rapidamente nos próximos tempos. E leva, naturalmente, algum tempo a ser corrigido. A bandeira da corrupção, ela transita para esta campanha? Vamos lá ver. A bandeira da corrupção, da impunidade, da luta contra a impunidade, etc., tem que ser levada nas próximas gerações. Portanto, não é algo que se possa eliminar por decreto. Como eu lhe disse, é um problema de comportamento. Repare que nós estamos Mas eu falo como bandeira política. Naturalmente, está no nosso programa. E nós vamos fazê-lo de forma reiterada. Porque o facto de termos lançado essa campanha em 2017, nós temos consciência que não eliminamos o problema neste mandato. E, eventualmente, não vamos eliminar nos próximos. Porque há países que têm muito mais anos que nós, uma estrutura administrativa muito melhor organizada que a nossa, e debatem-se com problemas de corrupção. Nós aqui temos estado a trabalhar contra ela, estamos, digamos, a fechar o cerco, porque criamos hoje mecanismos que há bem pouco tempo não tínhamos, e se tínhamos, eram imberbes, e não cumpriam o seu papel social, todos nós sabemos disso. Hoje têm responsabilidades acrescidas, têm poderes que não tinham no passado. Agora, cada um, no exercício da sua função, tem que a exercer com sentido patriótico, sentido de Estado, e agir no sentido de corrigirmos todos os males. Repare, nós estamos a combater a corrupção e nada me garante que neste momento não haja atos de corrupção. Até pelo contrário, nós continuamos a vivenciá-los. Há resistências internas dentro do MPLA deste combate? Não. Acho que o próprio Congresso foi claro em relação a essa matéria. O Presidente não tem encontrado resistências? Ao nível do partido? Não vejo essas resistências. Naturalmente, o combate à corrupção afeta maioritariamente pessoas que estão ligadas ao partido. Mas é preciso também ter coragem para, paulatinamente, irmos fazendo essa depuração. Eu já lhe disse que hoje mesmo você nomeia um diretor e não sabe o que é que esse diretor no dia seguinte pode fazer em termos comportamentais. Agora, não confundamos o comportamento individual com aquilo que são os princípios e os valores que o MPLA defende. E o arraigo que nós temos ao povo não se compadece, não se compagina com comportamentos dessa natureza. E toda a gente sabe disso. Mas houve casos que militantes do seu partido criticaram o Presidente. Não, vamos lá ver. Quando as coisas nos tocam, é natural que alguns reajam. Mas nós temos consciência de que depois caem na realidade e percebem que foram longe demais. Foram longe demais, em alguns casos. E é preciso... Esses casos são públicos. Sim, são por isso é que eu fiz a pergunta. Militantes que Zé, não aceitaram de ânimo leve esse combate. Não podemos, é aquilo que eu estou a dizer aqui. Não podemos confundir aquilo que são os princípios e os valores do MPLA, aquilo que o MPLA defende como moral, como ético, com o comportamento de pessoas. E nós podemos transportar isso para a família. Por muito que os pais façam, às vezes, para educar os filhos, um esforço titânico, sério, responsável, honesto, socialmente reconhecido, e isso não impede que na família haja uma ovelha negra que se meta na droga, que se meta no roubo, que se meta aqui ou que se meta ali. Portanto, isso não é um problema, digamos, da família, muitas vezes. É também. Então, considera um problema normal? Considera normal? Não considero. Não, eu considero normal que em 4 milhões de pessoas haja comportamentos díspares. Haja comportamentos díspares. Eu estou-lhe a dar o exemplo. Na estrutura fundamental da sociedade, que é a família, por muito que os princípios e os valores estejam lá, nós podemos ter um filho que descambe. E que não seja aquilo que nós, enquanto pais, idealizamos para os nossos filhos. Temos uma cota à parte de responsabilidade.
Mas não somos os principais responsáveis muitas vezes. Principalmente quando esse filho até já é maior. Há críticas de que, de facto, o combate à corrupção começou numa velocidade, mas que teve um afrouxamento nos últimos tempos. Não. Os timings da justiça são os timings da justiça. Aliás, há um ditado muito antigo que diz que a justiça demora, mas chega. Não é? E então não se pode crer que processos tão complexos como processos de ordem económica e financeira, não é, sejam resolvidos em 24 horas. Não é? Até porque temos que partir do princípio e ser realistas que quanto mais dinheiro se tem, melhores advogados se reúnem para a defesa. Então, mesmo a justiça, mesmo a investigação, muitas vezes tem dificuldades, por isso é que são processos complexos. E a justiça trata de forma excepcional esses processos. Mas aliás, até os timings são diferentes para o processo comum. Mas criou desapontamentos, criou desilusões em Não, alguns eu acho que segmentos as da pessoas têm que sociedade. ser realistas. Haver a identificação do caso, haver a investigação do caso, não significa que ele seja resolvido em 24 horas. Porque depois sai dessa esfera de investigação e vai para a esfera da justiça. Não é? E os trâmites da justiça são lentos. São lentos. Temos todos que reconhecer isso. Mas não é um caso particular nosso. Hoje todo mundo se queixa da morosidade da justiça. Em todo o mundo. Bom, vamos ter que melhorar agora com as novas tecnologias, etc. Repare, os crimes económicos não são exclusivamente nacionais. E são complexos. Muitas vezes são transnacionais. E aí a complexidade é maior. É muito maior. É muito maior. Repare, você hoje está a falar de branqueamento de capitais, mas o branqueamento de capitais é feito só aqui. Ou seja, quem tem dinheiro aqui branqueou como? Transferiu para onde? Lá também não branqueou? Então, a justiça tem que correr esse trâmite todo para chegar a uma conclusão. Sob pena de chegar ao fim do processo e dizer que não tem provas de facto para condenar. E isso pode acontecer. Em alguns casos isso pode acontecer, principalmente quando a complexidade do caso é muito acima da média. E é preciso também reconhecer... Mas era previsível isso. É preciso reconhecer que as nossas instituições que tratam, que investigam esses assuntos e até que julgam esses assuntos, não estavam nem técnica, nem humanamente preparadas para o fazer. Isso implica, por exemplo, um órgão de investigação do crime económico implica ter recursos humanos especializados nessa matéria e vocacionados para o crime. Para análise e tratamento do crime. Por outro lado, ao nível dos tribunais, ao nível da Procuradoria e dos tribunais, idem aspas. Então, isto também leva algum tempo, porque muitas vezes aqueles que estão a investigar têm que recorrer a terceiros, né? Requisitar serviços de terceiros para analisar aquele caso. Está bem? Isso é moroso. Eu não sou jurista, não domino. Os métodos seguidos para o combate à corrupção talvez também não tenham sido os mais... Não, os mais corretos. Qualquer que seja o método adotado para resolver o que quer que seja... A negociação não seria um meio político para se poder resolver mas essa negociação foi aberta. Essa negociação foi aberta. Houve quem tivesse aproveitado. Aliás, se está recordado, o próprio titular do Poder Executivo, o Presidente da República, não é? Determinou 180 dias para a negociação. Portanto, deu 180 dias para que todos que se sentissem envolvidos em casos de corrupção ou de branqueamento de capitais ou de malversação de bens públicos, o fizesse. O fizesse. De boa fé. Alguns aproveitaram. Não é? Nós às vezes, mas o fulano não está. Não, nós não sabemos qual foi o nível de negociação dele com os órgãos de investigação, por exemplo.
se ele devolveu ou não devolveu, porque os 180 dias era para isso. Era para proteger esses cidadãos, de alguma forma, proteger no sentido de não haver de imediato um processo de culpa. E transparência? Porquê que a sociedade não conhece as pessoas que negociaram até hoje? Bom, isso só os órgãos judiciais é que podem dizer, porque eu não sei quais foram os níveis de negociação e o que é que abarcou nessa negociação. Eu posso fazer um negócio contigo e ambos assinarmos um acordo de confidencialidade ou de não divulgação de dados. Isso também faz parte da negociação, é preciso perceber isso. E torna o processo um pouco menos transparente, não? Não menos transparente, mas as partes têm que se respeitar. Se há um contrato, há no mínimo duas partes. Se há um acordo, há no mínimo duas partes. E as partes, por isso é que são partes concordantes. Né? Aqueles que se revêem no acordo assinam. Né? Mas eu, se estiver envolvido, tenho o direito de pedir proteção de imagem. Mas há bens que são públicos aí, que estão em jogo. Mas eu posso pedir proteção de imagem. Compete ao órgão que está a negociar fazer a contrapartida ou a contraposição para que nós cheguemos a um acordo. Eu não conheço dados concretos sobre essa matéria, mas acredito que os advogados que estiveram a representar a parte, digamos, entre aspas, no processo, terão posto como condição a salvaguarda da imagem do seu cliente. E com espírito de boa-fé até me dou por vencido e aceito que a outra parte, representativa do Estado, tenha tido essa cautela. Dr. Rui Falcão, o MPLA lançou a sua agenda política para 2022. Na visão do MPLA, qual é a expectativa da maioria dos angolanos? O que é que o MPLA promete fazer mais que não conseguiu fazer durante esses anos todos? Primeiro é preciso dizer que o que o MPLA fez neste mandato foi muito. Foi muito. Não obstante todas as adversidades que vivemos. Repare que nós estávamos mergulhados e ainda estamos numa crise económica, que foi agudizada depois com o Covid-19. Ainda assim, e fruto de decisões do titular do Poder Executivo e do Governo no seu todo, permitiu que muita coisa fosse feita. Estão aí as escolas, os hospitais, o recrutamento de pessoal para a educação, o recrutamento de pessoal para a saúde, melhoria no possível naquilo que são as nossas forças armadas, a nossa polícia, etc, etc. O esforço foi muito grande. E eu, quando falo da educação, falo a todos os níveis. O esforço foi muito grande, tendo em atenção as dificuldades conjunturais. Mas ainda assim, é lídimo reconhecer que, do ponto de vista económico, nós melhoramos muito. Embora as receitas tenham caído de forma visível. Mas fizemos uma gestão mais parcimoniosa dos recursos do Estado e foi possível fazer ainda muita coisa. Naturalmente, mas há ainda muita pressão social e económica sobre... Fundamentalmente por isto. Há uma queda significativa do poder de compra. Temos que fazer análise e não ficar apenas no preço do arroz ou no preço do açúcar, que fundamentalmente é isso que afeta as pessoas. E é para isso que nós temos que encontrar resposta. Mas, efetivamente, isto é um problema de mercado. Repare que com o Covid-19, o que é que aconteceu? A indústria praticamente parou no mundo inteiro. A agricultura sofreu reveses tremendíssimos. Os poucos que conseguiram produzir alguma coisa encareceram esses produtos. Os próprios custos de produção aumentaram substancialmente. Os reflexos estão aí nas economias de todo o mundo. Todo o mundo hoje se queixa disso. Nós é que temos que ser hábeis, temos que ser ágeis, no sentido de encontrar soluções. Porque as famílias... Esta crise internacional... Zé, eu sou muito coerente nessa matéria. As famílias não vivem de macroeconomia. As pessoas, como tal, vivem do arroz e do pão que possam ter em casa para se alimentar. E os políticos
tem que ter sensibilidade para isso. Mais do que falar em números de macroeconomia, de projeções económicas, é ter sensibilidade para ver a dificuldade que os outros estão a viver. A fome está aí presente. De alguma forma, sim. A fome está aí. De alguma forma, sim. A miséria Não também nos níveis que se tentou vender. Mas que há famílias que estão a viver imensas dificuldades. Isso seria louco se estivesse aqui a tentar tapar o sol com a peneira. Nós próprios vivemos isso todos os dias. Quem vive do salário, vive isso todos os dias. Eu, particularmente, não sou empresário. Vivo daquilo que ganho nas funções que exerço. E eu sinto dificuldades no dia a dia para fazer gestão. Sinto essa dificuldade. E tenho um salário muito acima da média. Então, eu tenho que ser coerente e perceber que as dificuldades que os outros vivem, mais do que as minhas, têm que ser resolvidas. Então, os políticos têm a responsabilidade de encontrar soluções. Soluções coerentes. Não soluções circunstanciais, mas soluções que levem, de facto, à estabilidade social. Temos que ter essa sensibilidade. E é isso que nós, ao nível do MPLA, fazemos quase sempre que nos encontramos. Mas essas dificuldades sociais não vos vão penalizar nas eleições? Repare, o que nós temos que fazer... Qual é o nível de penalização dessas dificuldades? Naturalmente haverá alguma penalização. Naturalmente. Ou seja, quanto mais não seja... aqui, analisando assim de forma muito crua, não é? Ao nível da abstenção. Repare que a abstenção só prejudica quem está no exercício do poder político. Então, nós temos é que trabalhar para esclarecer de forma o mais profunda possível o nosso povo sobre a realidade que vivemos. Não é? E não cair na demagogia, não é? De alguns, de que são capazes de pagar salários de 86 mil kwanzas. Têm é que vir publicamente dizer como é que vão sustentar esse salário mínimo. Como é que vão sustentar esse salário mínimo? Têm que o dizer. Nós partimos do princípio que o salário mínimo deve ser, digamos, aquele que for o indicador comum entre todas as partes que têm que o executar. E estamos a ver aqui a vertente Estado e a vertente privado. Nós não podemos estar aqui com demagogia e a dizer que vamos pagar X, quando a nossa economia não consegue suportar esses custos. Não consegue suportar esses custos. Como é que vai ser possível convencer alguém com fome a votar? Isso, Zé, dificuldades existem em todo o mundo. Os políticos têm que encontrar aquilo que eu digo. Eu posso ter problemas, não é? Isso não me leva a roubar. Eu posso ter dificuldades. Não significa que ter dificuldades me transforme num mau cidadão. Não é? O que se passa muitas vezes, e tu começaste por aí, é apontar o déficit de comunicação que nós às vezes temos. Está vendo? Às vezes somos pouco ágeis. E embora sejamos muitos, somos poucos atores a transmitir essa mensagem. Particularmente fazendo-o de forma correta. Mas é preciso que as pessoas entendam que os recursos que o país hoje detém não são suficientes. O país tem que recorrer ao exterior, muitas vezes, para financiar a economia. E hoje não encontramos essas facilidades que havia há 3, 4, 5, 10 anos atrás. Hoje o próprio mercado internacional está muito mais seletivo e com um grau de exigência muito maior. Economias como a nossa, as economias do terceiro mundo, hoje têm muito mais dificuldades de recorrer ao crédito. Não porque não tenham essa intenção, mas porque aqueles que detêm de facto os recursos têm graus de exigência que no passado não tinham. E nós não estamos ainda suficientemente organizados para responder a esse nível de exigência. Qual é o nível de diálogo do MPLA com o cidadão? É muito.
É muito. Existe esse diálogo? Existe. O MPLA é uma máquina, né? Não vale a pena ter ilusões, né? Quem pensar que derrota o MPLA com um assobio está muito enganado. Sobretudo para se fazer entender junto do eleitorado. Agora, o que nós temos... Agora vamos entrar num processo que nos vai permitir, de forma mais, digamos... Focada, exatamente, será essa a expressão, a melhor expressão, de forma focada no esclarecimento dos reais problemas do país. Mas, fundamentalmente, transmitir ao povo a nossa convicção de que o futuro será melhor. Porque há, de facto... Acredita que é uma tarefa fácil? Não é uma tarefa, nunca é uma tarefa fácil. Se nós, para gerirmos a nossa casa, não é fácil. Quanto mais uma nação. Nunca é fácil. Em parte nenhuma do mundo é fácil. Agora, temos, como eu disse há bocado, que ser, se calhar, mais ágeis, não só na transmissão da mensagem, mas particularmente nos atos. As pessoas têm que perceber que hoje não estamos como no passado. E quando nós falamos, por exemplo, do combate à corrupção, estamos a fazê-lo com muita responsabilidade, sabendo, inclusive, os graus de implicação que pode resultar em algo nefasto para a nossa ação política. Temos essa consciência. Mas também temos a consciência de que somos o único partido que pode dizer que sempre lutou por este povo. E este povo, em reconhecimento disso, tem sido sempre o nosso suporte fundamental para o exercício do poder político. Porque confia no MPLA. Porque sabe que o MPLA não paga arruaceiros. Porque sabe que o MPLA nunca, jamais, fará um Estado anárquico aquilo que estamos sujeitos no dia em que esses que se dizem e que são pseudo-democratas chegarem ao poder. Mas há garantias de que os arruaceiros ou os desordeiros têm por trás alguma força política? Não, eles próprios se denunciaram, eles próprios vieram publicamente até mostrar dinheiro. Qual é a dúvida mais que subsiste em relação a isso? É só ouvir os áudios que estão aí na rede social. Nós ouvimos os áudios, toda a gente ouviu. Então, nós só temos um ouvido, só ouvimos aquilo que interessa? Não, temos dois. Ouvimos o que interessa e o que não interessa. E isso era problema entre eles próprios. Não era problema nosso, não temos nada a ver com isso. Agora, quem alimenta isso é um indivíduo, né? E sendo um partido político, é um partido político que não tem capacidade de gestão da nação. E no dia em que for poder, estamos num estado anárquico. Estamos num estado anárquico em que todos mandam, todos fazem aquilo que querem. Amanhã a tua casa não é tua. O MPLA e a UNITA são irreconciliáveis? Não, olha, agora entrou-se na moda de falar do diálogo. Às vezes nós criamos estas situações para tentar subverter a verdade. Em democracia, o principal órgão de diálogo tem vários nomes. Uns são a Assembleia da República, outros são Capitólios, outros, no nosso caso, somos a Assembleia Nacional. Né? Ninguém fala do Senado americano, normalmente diz ali no Capitólio, não é? Pois, ali é que é o espaço próprio para a negociação política, para o diálogo permanente. É ali. E não nos confundamos. Muitas vezes fala-se da inexistência de diálogo. Não. O que se quer é encontrar pontos de convergência para a governação. Ou seja, quer-se encontrar métodos de chegar ao poder sabendo que ao nível das urnas não têm essa capacidade. Então, a negociação, quando se fala dessa negociação, é mais nesse nível e não na negociação que deve ser feita permanentemente no Parlamento. Bem, não respondeu a minha pergunta. Eu perguntei se eram irreconciliáveis. Não, o que eu estou a dizer é que não há aqui... O MPLA e a UNITA têm os problemas resolvidos? O MPLA não tem pruridos nenhuns, nem de falar com a UNITA, nem de falar com o PRS, nem de falar de qualquer outro ator político. Assim como não tem dificuldade nenhuma em falar com as organizações da sociedade civil.
Nós dialogamos com toda a gente que queira de facto dialogar, mas sabendo o espaço de cada um, tendo as coisas muito claras em relação àquilo que se pretende com esse diálogo. Agora, irreconciliáveis com a UNITA, porquê? Nós próprios demos a mão à UNITA no pior momento que ela viveu? Nós próprios. E muitos atores que estão aí da UNITA, fomos nós que os salvamos. Então, por que não podemos dialogar? Nós dialogamos com quem quer que seja. Se nós dialogamos em privado, por que não podemos falar institucionalmente? Agora, é preciso dizer o que é que se pretende. Eu, quando o Zé me pediu para termos esta conversa, ficou claro qual era o objetivo. Não é? Eu sabia o que vinha. Então, se o interlocutor está a propor diálogo, que diga o que quer falar sobre quê. Isso tem que ficar muito claro. Tem que ficar muito claro. Qual é a imagem? Porque há muita matéria que tem que ser discutida lá. O povo elegeu um parlamento. Todos que estão aqui, que são os atores principais da política nacional, têm assento parlamentar. É lá que tem que dialogar. O nosso grupo parlamentar está aberto permanentemente ao diálogo. Não tem esse problema. Pretendemos subir o nível de conversa, então façamos propostas concretas, deixemos-nos de folclore. Deixemos-nos de folclore. É essa imagem que vocês transmitem para a sociedade, quando digo vocês, os partidos fortes, MPLA e UNITA. Vocês transmitem à sociedade essa imagem de unidade. Alguma vez se ouviu dizer que o MPLA não queria dialogar, fosse com quem fosse? Não, nós estamos abertos ao diálogo permanente. Aliás, o nosso grupo parlamentar não tem feito outra coisa senão trazer para a conversa os demais atores que têm a representação parlamentar. Vamos estender este diálogo agora aos potenciais, aos concorrentes que houver nas eleições de 2022 e que não tenham assento parlamentar. Apenas isso. Nós ainda não os conhecemos, não sabemos quem serão os próximos concorrentes. Mas aqueles que houver, nós estamos absolutamente abertos a conversar, seja sobre o que for, no limite do exercício de cada um. Que não haja aqui confusões sobre o que devemos fazer. Não é um diálogo condicionado pela pessoalização política? Onde é que está essa pessoalização? Onde é que está? Vamos falar da figura, por exemplo, de um líder da oposição, que é o Adalberto Costa Júnior. Então, mas o Adalberto tem que ser claro e tem que dizer o que quer falar sobre quê. Falar sobre quê? Eu, se não quiser falar com o Zé, né, posso ir para outra rádio qualquer, né? Não, eu não falo com a LAC porque a LAC não me dá espaço para falar. Nem sequer contactei o Zé. Por outro lado, eu se quero dialogar com o Zé, né, seja eu quem for, não posso ofender o Zé. Tenho que ter contenção na língua. E tenho que perceber que do outro lado também há suscetibilidades. Somos todos humanos. Não é? Se você me ofende, eu vou falar consigo porquê. Você primeiro tem que dizer o porquê que me ofendeu. Tem que deixar as coisas claras. Então, é esse tipo de coisa. E depois, como hoje é fácil, né, mentir, né? E nós sabemos quem é que é perito em mentira. Né? E não somos nós que estamos a dizer. São os próprios militantes que se vestem de vermelho e verde, que apontam o dedo aos mentirosos. E principalmente a um. Não é? Então, estas coisas têm que, em política, nós temos que ser transparentes. Então, se amanhã eu for procurado por algum dirigente da UNITA que queira conversar, eu converso com eles todos, quase sempre que me encontro. Eu e qualquer dirigente do MPLA. Agora, institucionalmente, querem fazer um encontro, façam uma proposta concreta. Façam uma proposta. Eu nunca enquanto dirigente do partido, eu nunca recebi essa proposta. Nunca tomei conhecimento dessa proposta. Como é que se pode dialogar se não há manifestação de vontade? O resto é tudo mentira. O resto é tudo mentira. Ao slogan já está. O Presidente respondeu que ainda não está. E bem, do meu ponto de vista, este já está, pode ter várias interpretações. E o que nós defendemos
é que nós temos que trabalhar até ao último momento, até o último minuto. E só estará quando o povo depositar o voto na urna e os resultados forem divulgados. Até lá, temos muito o que fazer, temos muito trabalho ainda pela frente e temos que continuar com os pés assentes na terra. Não é? É verdade que somos o partido mais forte. É verdade que somos o que tem melhores condições de continuar a exercer o poder político em Angola. Mas isto não nos pode levar a desfocar aquilo que são os objetivos fundamentais que temos nesta etapa. Um dos desafios hoje da classe política são as redes sociais, a internet. É um desafio. É um desafio para todos, mas nós também estamos lá. Nós também estamos lá. E daqui a dias talvez o quadro seja bem diferente. Aliás, viu-se a pujança quando foi do 8º Congresso do Partido. Sabemos os níveis que atingimos e sabemos onde é que ficaram os tais detratores. Né? A máquina está a ser afinada. Ninguém faz um jogo de 90 minutos se não treinar antes. Né? O jogo vai começar daqui a dias. Nós estamos a treinar. Neste momento, do ponto de vista numérico, quantos militantes tem o MPLA? O que posso dizer neste momento é que, de acordo com as últimas estatísticas realizadas no quadro do 8º Congresso, estamos acima dos 4 milhões de militantes, que já é um número que tem vindo a ser sustentado há algum tempo. Com um comitê central maior que o do Partido Comunista Chinês, não é? Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Quais são as obrigações? Aí está o nível de democracia interna do MPLA. Aí está. Essa é a prova. Porque se nós quiséssemos ser elitistas, teríamos um comitê central de 70 e teríamos um birô político eventualmente de 13 ou 14. Não. A preocupação que houve e que vai continuar a existir é, por um lado, nos níveis de representação, salvaguardar aquela que deve ser a representação feminina. Por outro lado, há outros níveis de representatividade que têm que ser salvaguardados. A representação provincial, etc, etc. E nós entendemos que o Comitê Central devia ser alargado exatamente para abarcar o maior volume de opiniões que pudessem fazer no debate interno o MPLA ser mais representativo. É fácil discutir 700 pessoas num Comitê Central. Nós discutimos com 3.000 pessoas durante o Congresso. Por que é que não podemos reunir numa reunião, não podemos discutir numa reunião do Comitê Central? Onde é que está a dificuldade? Agora, as reuniões têm que ter, para além de ter a ordem de trabalho, né, tem que haver uma liderança que faça respeitar os tempos, mas que todos tenham a oportunidade de se expressar. Isso é democracia. Isso é democracia. Qual é o conceito da alternância que se tem em Angola? É o MPLA sair do poder, é isso? Esse é o conceito que alguns têm. Mas nós alternamos-nos quase todos os dias. O MPLA de hoje não é seguramente o MPLA de há 20 anos atrás. Nem os seus principais atores são os mesmos. Logo, essa dinâmica existirá sempre. Agora, é preciso refletir bem. Não é? Nós, às vezes, fazemos de ânimo muito leve a análise do país que temos. E particularmente da oposição que temos. Hoje, quem ouve esses senhores falarem, porque fazem política pela mediocridade, né? É como tudo, né? Se você vai a um jogo de futebol e o seu jogador faz uma finta daquelas que nós sabemos de brinca na areia, né? O que é que o povo grita? Ualala! É a mesma coisa. O mentiroso, quando vem publicamente e pode dizer tudo o que ele quiser, ele até pode dizer que amanhã vai pintar Angola de amarelo ou de azul, ou de cor de laranja. Ele tem que dizer como. E quando nós entrarmos no momento do como... Acha que falta realismo? Quando nós entrarmos no momento do como, vai ver que esses que andam aí a propalar essas mentiras todas se vão inibir
de vir publicamente defender o que dizem. Vai chegar esse momento, é o tal momento que nós também queremos que exista, do debate entre as forças políticas. Nós queremos ver quem diz a verdade. Quem diz a verdade. Quem trabalha de facto para esse povo. Nós não queimamos bens públicos. Nós não queimamos bens públicos. E muito menos bens dos adversários. Isso é uma diferença abismal. 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 Eu, no momento certo, até vou contar um episódio. Mas agora não. Vou esperar mesmo a campanha que é para contar esse episódio. E espero que essa figura que eu vou citar tenha coragem de vir publicamente desmentir-me. Que é para irmos os dois ao sítio a que eu me vou referir. Mas vai chegar um momento. Podemos dizer que os ânimos ainda não estão exaltados. Não, nós já não entramos mais nisso. Nós temos um Estado democrático de direito. Temos órgãos de Estado que têm a responsabilidade de garantir a tranquilidade social. Compete a esses órgãos exercer o seu papel. Acusações de O MPLA não é polícia. O MPLA não é polícia. Mas há crítica nesse sentido dessa relação do MPLA ao poder com estas instituições, a polícia. Não, essas coisas... Isso falar é fácil. Isso falar é fácil. Dizer que hoje o MPLA tem influência nos tribunais, tem influência na polícia, tem... olha, há duas realidades distintas. Primeiro, há órgãos de liderança, por exemplo, do Poder Judicial, que derivam do próprio Parlamento. O MPLA terá influência, como terá a UNITA, como terá qualquer outro partido que tenha representação ou tenha tido confiança popular para indicar seja quem for. Portanto, este nível de influência é exatamente igual. Exatamente igual. Agora, você tem forças que são, por exemplo, a Polícia Nacional, as Forças Armadas. Embora se respeite aquilo que são os líderes máximos desses órgãos, compete depois à liderança do Estado indicar quem de facto os vai liderar. Isso não quer dizer que haja aqui alguma influência direta ou... Não. Não. Mas todos aqui nesta sociedade também têm cores. Não podemos escamotear isso. E muitas vezes falamos do apartidarismo como se fosse algo que nasce com as pessoas. Não, o que nasce com as pessoas é o contrário. É a fidelidade àquilo com que eles cresceram, com que eles vivenciaram. Então temos que ter discernimento às vezes. E claro que isto dito ao povo, não é fácil aceitar. Não é? Se você vai dizer a uma pessoa que tem fome que lhe vai dar um salário de 86 mil kwanzas, o povo não está preocupado como. Essa é uma reivindicação que o povo vai fazer. Você tem que explicar como vai conseguir. Está a perceber? Então, há estas... Não podemos confundir aquilo que é a jogada política com a realidade dos factos, muitas vezes. Vender banha da cobra é fácil. Repare, é muito mais difícil quem está no exercício do poder político veicular a sua mensagem, porque a sua mensagem é uma mensagem positiva, e tal como... Vocês são jornalistas. Vocês têm mais propensão, e é natural que assim seja em todos os órgãos de comunicação, de noticiar o negativo do que noticiar o positivo. Exatamente, a história do homem que morde o cão, não é? Exatamente. Você ir dizer que o cão mordeu alguém, isso não é notícia. Agora, que alguém mordeu o cão, é uma notícia. Hoje o que rende, não é? É o negativo. É o mal. Por isso é que você tem órgãos de comunicação que se dedicam exclusivamente a noticiar o mal. Também não têm capacidade para fazer melhor. Mas vivem disso. Vivem disso. Qual é a atenção especial num momento como este que o MPLA
tem estado a prestar à juventude? Temos uma população jovem com bastantes problemas. E, naturalmente, a franja mais afetada, não é? Sempre que há algum desequilíbrio económico, sempre que há dificuldades acrescidas na gestão económica, digamos, o quadro mais afetado. Porque muitos deles, não ainda, infelizmente, nos níveis que nós gostaríamos, mas muitos deles já são jovens, formados, que necessitam de ter o seu primeiro emprego, necessitam de constituir família. Para isso, a primeira necessidade é ter um lar, não é? Onde ele possa, com tranquilidade, poder constituir, de facto, a sua família, o seu núcleo social fundamental. Mas nós temos feito tudo o que está ao nosso alcance para minimizar o impacto negativo da situação económica que vivemos durante este quinquênio. Só estou a falar deste quinquênio, particularmente neste quinquênio. E eu dei exemplos. Não foi fácil aumentar o número de trabalhadores, como fizemos no setor da saúde. Estamos a falar de quadros com alguma especialização até, não é? Depois estamos a falar da educação. Não é? Subiu significativamente o número de professores. Se calhar não no número nem na qualidade que nós desejaríamos, mas é a realidade que nós temos e temos que conviver com ela, não é? Naturalmente não somos capazes de num ápice, não é, resolver o problema do emprego, resolver o problema da habitação, resolver tudo e mais alguma coisa que são os problemas que o país tem, não é? Temos é que estar focados naquilo que são os nossos objetivos. E resolver esses problemas, naturalmente, estão na ordem do dia. Na ordem do dia. E acrescenta aí a energia, a água, etc. São problemas. Embora tenhamos feito muito. Nos últimos, e temos que ser humildes para reconhecer isso, nos últimos 15 anos, nós temos prestação de serviço público no domínio da energia e da água que nem sequer imaginávamos há 15 anos atrás. Não é? Então, resolvemos os problemas todos? Não. Estamos a tentar minorar as dificuldades que temos. O problema da seca, que é um problema endémico, não é um problema que alguém tenha criado há 10 anos ou há 15 anos. É um problema que tem milhões de anos. Não são milhares, são milhões de anos. No deserto do Kalahari existe há várias centenas de milhões de milhares de anos. E a seca sempre lá esteve. Isto para dizer que nunca foram nunca medidas... Estamos agora, e o Executivo tem vindo a anunciar esses programas, alguns deles já em execução, pelo menos um, que é, digamos, a espinha dorsal, já está a ser implementado, né? Porque enquanto nós não conseguirmos derivar a água do Cunene e de outras fontes para as pessoas, esse problema vai continuar a existir. Agora, resolve-se isso em 24 horas? Não. Isso são programas que vão levar algum tempo a ser executados. Encontramos a solução. Isso é fundamental. Encontramos a solução. Agora vamos implementá-la. Não podemos implementar tudo de uma vez, vamos faseá-la, mas vamos implementá-la. Algo que nunca foi feito. É preciso reconhecer isso. Algo que nunca foi feito. Alguns demagogos vão dizer, mas estão no poder há 46 anos. Sim. Sabe de que é que estamos a falar? Estamos a falar do Cunene. Estamos a falar do Cunene. Ou esqueceram-se o que o Cunene viveu? E quem fez o que aconteceu no Cunene? Nós também temos memória. Às vezes evitamos, até pela necessidade de haver essa tranquilidade, essa unidade, né? Nós próprios temos feito um esforço de não tocar em determinados pormenores. Mas há quem, de forma atrevida e desrespeitosa, apresenta o lado contrário. Né? Recentemente, o secretário para Relações Exteriores do seu partido
recebeu os embaixadores da China e da Coreia do Norte. Alguma sinalização com estes embaixadores? Não. Quiseram vir transmitir ao partido aquela que é a sua posição. E o nosso secretário, vai continuar a receber todos. Todos que queiram falar com o MPLA, ele é o veículo. Embora os embaixadores tenham acesso ao titular do Poder Executivo, mas muitos entendem que também devem dizer, até por laços do passado e até do presente, vir ao partido, dizer o que é que se passa e o que é que pensam. Isso é bom. Temos recebido esses como temos recebido outros. Já cá estiveram embaixadores que pertencem ao grupo da União Europeia, etc, etc. Nós recebemos toda a gente quer falar connosco, a porta está aberta. Nós aqui não marcamos audiência. Qual é a imagem externa de Angola neste momento? Está melhor do que estava há uns tempos atrás. Aliás, é fácil ver os relatórios internacionais, né? E melhoramos em muitos setores. Não fomos tão profícuos, tão eficientes noutros, mas a tendência é a melhoria, não é? E isso é reconhecido internacionalmente. Isso é reconhecido. Basta ler os relatórios. Estão aí. E como é que o MPLA vê a questão da observação internacional das eleições? Os países que vão observar as eleições. A lei existe. Os atores terão a possibilidade de indicar, quer o governo como tal, o executivo, quer os partidos intervenientes no processo, terão a possibilidade de propor, no limite da representação, ainda não sei bem como é que isso será, mas terão a possibilidade de indicar observadores que queiram que estejam aqui presentes, e como nas eleições passadas assim será. Cria-se a ideia de que a oposição é que está muito mais interessada nos observadores do que o MPLA. Não, nós estamos muito interessados. Até porque queremos mais uma vez demonstrar o nível de organização e de qualidade com que realizamos as nossas eleições. Porque isso só nos favorece. Se for a 2017, veja o que é que a comunidade internacional que fez a observação disse das eleições. É engraçado que o partido que os convidou é que contrariou o que eles disseram. Mas isso é um problema de quem contraria. Nós aceitamos a opinião de toda a gente. Sabemos que num processo como este haverá aqui e ali erros de pouca monta, mas haverá, e que devem ser corrigidos no limite do possível em próximos atos, mas só não erra quem não trabalha. E pensar que nós podemos ter umas eleições isentas de erros, não. Ainda agora países da Europa, né? Ainda agora há recursos, por exemplo, não lhe queria falar disso, mas já agora vou-lhe dizer, em Portugal há recursos por erros em algumas mesas de voto, há recursos. Então isto é normal, em democracia é assim. Agora, não podemos transformar isto numa coisa como se alguém tivesse ido lá. Não, são erros do processo. Muitas vezes são coisas que até ninguém pensava que pudessem acontecer naquele momento, mas aconteceram. E muitas vezes erros de organização que prejudicaram significativamente o MPLA. E disso ninguém fala. Disso ninguém fala, porque não lhes interessa. Mesmo que o MPLA tenha perdido 100 votos e eles tenham perdido 5, eles vão reclamar dos seus 5 e vão exponenciar como se fossem 5.000, que é o que eles fazem todos os dias. Porque provas materiais dos crimes eu nunca vi. Eu nunca vi. Falar, como ele disse, é fácil. Não é? É fácil. Agora, mostrar as provas já é mais difícil. Já é mais difícil. É possível pensar-se numa futura terceira força em Angola sem o MPLA, sem a UNITA? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas, aliás, já houve essas tentativas. Vamos ser claros. A casa quando apareceu com esse espectro, né? De que seria a terceira força. Né? A montanha pariu um rato, como se costuma dizer. Mas, e depois, este tipo de convênios a que esses chegam, chocam às vezes com outras questões que não vale a pena aflorar aqui. É problema deles. Né? Agora,
aparecer uma terceira força que possa rapidamente liderar o processo político angolano, não acredito nisso. E o MPLA estaria disponível para alianças partidárias, alianças eleitorais? O MPLA fará as alianças que politicamente forem convenientes. Então, Nós não fazemos alianças a qualquer preço. Não então, fazemos está a alianças a admitir que qualquer é preço. possível aliar-se a alguns Já disse, partidos. o MPLA é um partido democrático, está neste processo de coração aberto, dialoga com toda a gente. Se houver pontos de convergência, já não digo nas eleições gerais que teremos, mas no futuro, nas autarquias, etc., é natural que haja aqui e ali essas coligações, né? Com interesse pré ou pós-eleitoral, mas o MPLA está aberto a tudo, o MPLA está preparado para a democracia a todos os níveis. O MPLA, as eleições são em agosto, ainda não há informações suficientemente boas no sentido de que não teremos pandemia nos próximos tempos. Como é que estão a encarar este problema? Não, ao contrário. A pandemia continuará a ser ao um contrário, desafio. nós vamos realizar este processo eleitoral e julgo que isto embora os níveis de vacinação vão crescendo e com isso... Não, eu colocava a questão na perspectiva de que vocês vão continuar, se ganharem as eleições, vão continuar a trabalhar com o mesmo espectro de problemas, que é a da pandemia. Sim, mas se calhar num quadro distinto. Nós agora fomos todos surpreendidos, todo mundo. Não há aqui exceções. Quantos morreram nos Estados Unidos, que é o país mais desenvolvido do mundo? Quantos morreram na Inglaterra? Quantos morreram na Alemanha? E agora compare com quantos morreram em Angola. Se calhar nós, até sem saber, fomos mais eficientes que eles nesse combate. Bom, mas nós não tínhamos vacinas. Agora, com as vacinas, nós naturalmente passaremos de uma pandemia, se calhar, para nos próximos anos termos em todo o mundo uma endemia. Então todos vamos conviver com esse caso. As próximas eleições, ainda, e o próximo quinquênio, seguramente, pelo menos até meio desse quinquênio, estaremos a conviver ainda com este problema do Covid. Tudo depende dos níveis de vacinação que nós tivermos. E é verdade que o Estado está a fazer um esforço tremendo, não obstante haver alguém que esteja contra esse processo. Quem é esse alguém? Alguém. Vocês vão acompanhando o que eles dizem. Acha que José Eduardo Santos, sua figura, também pode emprestar algo mais ao MPLA nestas eleições? Não. Vamos lá ver. Nós temos um respeito tremendo por aquele que foi o líder da nação e do próprio MPLA durante muitos anos. Mas somos humanamente responsáveis para reconhecer que hoje ele já não tem nem a pujança, nem o fulgor que teve no passado, não é? E até por respeito a ele próprio, não é? Jamais nos passaria pela cabeça envolvê-lo fosse em que fosse, a não ser a pedido dele. Se ele quiser estar connosco numa atividade ou qualquer coisa, será recebido de braços abertos. Agora, nós, por uma questão de respeito à pessoa, pelo muito que ele fez por este país, jamais o poríamos nessa condição. O senhor lida como presidente João Lourenço, que é o presidente do seu partido. Qual é a maior preocupação? O que é que lhe vai na alma? O mesmo de sempre. Dar o melhor dele próprio para resolver os reais problemas que temos. Dedica-se de corpo e alma, está sempre atento a tudo, não é? É uma pessoa... Aliás, tem o bichinho da comunicação, como todos sabemos, não é? Aliás, já passou por aqui até como secretário da área. Portanto, vive muito as coisas de perto. E tem, naturalmente, convicções muito fortes em relação àquilo que temos que fazer para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. E todos nós conhecemos o caráter, a força interior que tem, e quando se empenha numa coisa,
Falo a sério. E com uma particularidade, é uma pessoa extremamente inteligente. Nós, nesse aspecto, temos sido muito felizes. É uma pessoa com um pensamento estratégico de se lhe tirar o chapéu. Né? E nos momentos mais conturbados, mais difíceis, tem uma serenidade que às vezes preocupa. Né? Às vezes preocupa, mas sempre focado naquilo que tem que fazer. Nossa. E isso é que nos motiva. E é bom ter um líder e temos sido felizes nisso, que não só nos indica o caminho, mas se for preciso, tira a camisa para ir connosco resolver o problema. E isso dá-nos uma outra perspectiva de estar no partido. Não se está a fazer a imagem dele, o mesmo que se fez da imagem de Eduardo dos Santos, de ser a pessoa especial, estratégia, não. pensa, que faz... Conheces-me suficientemente bem para saber que eu não sou engraxador. Quando eu digo aquilo que me vai na alma, e aquilo que estou a dizer é de facto o que eu sinto. Não seria capaz de estar aqui a pintar o céu de amarelo. Eu não faço isso. Não fiz no passado, não faço no presente. E toda a gente sabe que eu sou assim. Portanto, o que se estou a dizer que tiro-lhe o meu chapéu, tiro, porque não é fácil governar um país nas condições em que ele o fez neste quinquênio. Não é fácil. Onde todos ralham, não é? Mas poucos apresentam soluções. E essa é a sociedade que nós temos. Falar mal é fácil. Eu costumo dar este exemplo. Vamos à igreja. Estamos na igreja, mas acabou a missa e ainda estamos na escada da igreja. Veja a maneira como nós olhamos às vezes para as pessoas que estão a passar. E muitas vezes os comentários que ouvimos, olha a saia dela, veio assim à igreja. Está vendo? Mas lá dentro, jurou a Deus que ia amar o próximo, ia defender o próximo. Não, ainda está na escada da igreja. Então é a sociedade que nós temos. Sr. Rui Falcão, quando é que efetivamente o MPLA vai dar o seu tiro de largada? Nós não temos momentos para dar tiros de largada. A nossa máquina funciona e acelera quando é necessário. Nos próximos tempos vão ver um MPLA com a dinâmica que lhe é característica. Já temos dado essa demonstração. Já temos feito algumas coisas para as pessoas perceberem a vivacidade que o MPLA tem. E a capacidade de mobilização que nós temos. Fruto do nosso histórico e também, como não podia deixar de ser, das lideranças que hoje temos. Cada um ao seu nível. 1+3, 1+6 está a funcionar? Não sei, isso tem que perguntar ao Comitê Provincial de Luanda. Eu não tenho ainda os dados, não recebi ainda nenhum relatório. relatório. Tem que angariar um militante, tem que angariar mais 3. Mas essa é a campanha que foi lançada em Luanda e eu espero que consigam concretizar isso. Já fizemos coisas idênticas no passado e sortiram efeitos bastante positivos. Eu espero que desta vez também assim seja. Obrigado. Obrigado nós. Obrigado. E aqui termina mas este Café da Manhã hoje. O meu convidado foi o Sr. Rui Falcão, secretário para a informação do MPLA, partido que governa Angola neste momento. Despeço-me, José Rodrigues e Mauro Costa. Bom dia e até a próxima.